Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante e também bem legal, onde ele nos fala sobre cálculos especiais de área do círculo. Lembrando que a fórmula que me define ou que me determina a área de um círculo é dada por π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? E aí, por que a gente chama de cálculos especiais? Porque repare que nesses dois exemplos eu não estou utilizando o círculo inteiro, apenas uma parte dele, onde essa parte colorida a gente chama de região sombreada ou parte sombreada. Então vejamos aqui o nosso exemplo. Determine a área da parte sombreada nas figuras abaixo. E aí nós temos aqui duas figuras, beleza? Vamos começar então aqui pela primeira, à minha direita. Eu tenho aqui um círculo onde a questão pede a área da região sombreada, que aqui nesse caso está pintada de verde. Repare que esse 4 centímetros, pessoal, esse valor equivale ao raio dessa circunferência, belezinha? Sendo que a questão quer saber qual é a área dessa parte sombreada somente. O que acontece? Reparem que, pela diferença aqui, pela parte que está separada do raio, se eu pegar desse raio aqui para cima ou desse raio aqui para baixo, reparem que essas áreas são iguais. Então é de repente como se você pudesse pegar essa parte verde e jogá-la aqui dentro. E jogando essa parte verde aqui para dentro, automaticamente essa aqui desaparece. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você fizer isso, você fizer essa equivalência, tá? Ou essa troca, na verdade a gente vai estar achando a metade da área desse círculo. Então nesse caso aqui, vejamos, eu vou calcular a área, onde é dada por π vezes r ao quadrado, beleza? E aí o raio vale 4, então teremos aqui π vezes 4 ao quadrado, onde 4 ao quadrado é a mesma coisa do que 4 vezes 4, cujo resultado é igual a 16. Então, a área desse círculo todinho será igual a 16π, mas eu só vou pegar essa parte sombreada, onde essa parte sombreada ela equivale à metade desse círculo. Logo, então, eu vou pegar essa área e dividi-la por 2. Sendo assim, nós teremos a área igual 16 dividido por 2 é igual a 8, o que vai me dar, então, 8π. Como a unidade referida aqui é centímetros, nós teremos, então, centímetros quadrados. Portanto, a área dessa parte verde, deste círculo aí, desta circunferência, tá? Tem uma área igual a 8π centímetros quadrados. Beleza? Vamos aqui para o nosso segundo desenho, onde eu tenho aqui o círculo inteiro, tá? E, reparem, o raio desse círculo todinho vale 6 centímetros, que é essa parte aqui de baixo, beleza? Além disso, eu tenho duas circunferências menores, onde essas circunferências estão ocas. Então, eu quero somente essa parte pintada de alaranjado aqui, beleza? O que acontece? Bem, se eu tenho... Quase não consigo pegar aqui. Se eu tenho um círculo inteiro e eu tenho algumas partes dele que eu não vou considerar, eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou determinar aqui a chamada área total. O que é área total? É a área de todo o círculo, imaginando que ele estivesse totalmente pintado, tá bom? Então vamos lá. A área do círculo é π vezes r ao quadrado, onde aqui nesse caso o círculo todo tem o raio igual a 6 centímetros. Portanto, eu vou ter π vezes 6 elevado ao quadrado, perfeito? E aí, pessoal, 6 ao quadrado é a mesma coisa do que 6 vezes 6, cujo resultado é igual a 36. E por enquanto, eu vou pegar essa informação e deixar ela quieta aqui nesse canto. Por quê? Porque agora eu vou calcular a área desses dois círculozinhos menores, desses dois círculos ocos aqui. Por quê? Olha só, eu vou chamar aqui então de primeiro círculo e vou chamar aqui de segundo círculo, perfeito? Calculando então a área do primeiro círculo, reparem, eu tenho ainda π vezes r ao quadrado, onde neste primeiro círculo o meu raio vale 2, ó. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado é a mesma coisa do que 2 vezes 2,
cujo resultado vai ser igual a 4. Então, a área desse círculo 1 vale 4π. Do círculo 2, reparem, no círculo 2 agora, o raio dele é 4 centímetros. Até porque é a distância aqui do ponto de encontro desses dois segmentos perpendiculares, tá bom? Então, vejamos. Aqui eu vou ter π vezes raio ao quadrado, né? Quase não saiu R aqui. Onde o raio vale aqui no caso 4, então vai ficar 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa do que 4 vezes 4, cujo resultado é igual a 16. Agora imagine o seguinte, imagine que aqui nós temos uma pizza, onde dessa pizza foi comida essas duas partes. Eu quero saber o quanto que sobrou de pizza ainda. Bem, para que a gente possa ver isso, então, é simples. Eu vou pegar o valor que eu tinha no total e subtrair do que foi comido. Então, aqui é a mesma ideia. Se eu tenho essas duas partes, esses dois valores, que são referentes a essas duas circunferências que estão ocas aqui, basta você resolver a soma entre eles. Aqui no caso, então, reparem, 4 mais 16 é igual a 20. Então, aqui eu vou ter 20π como sendo a área total dessa parte que não existe. Logo, então, para que a gente consiga achar o resultado final, reparem, eu vou pegar a área total e subtrair da soma da área 1 com a área 2. Então, aqui tem a área 1 mais a área 2. Perfeito? E aí, com isso, a gente consegue finalmente determinar a área dessa parte sombreada. Então, reparem, a área total foi igual a 36π, menos a soma desses dois valores foi igual a 20π. Então, vai ficar 36π menos 20π. Imagine que esse valor de π seja um termo, como é que eu posso dizer? Seja a parte literal. Sendo a parte literal, a gente repete aqui o π e resolve a subtração entre os seus coeficientes. Logo, então, 36 menos 20 me dá como resultado igual a 16. E esse resultado, pessoal, ele vai coincidir justamente com a área dessa parte sombreada. Beleza? Então, reparem que eu estou utilizando aqui a fórmula, aliás, da área de calcular um círculo, tá? Onde essa área é π vezes r ao quadrado. E esse cálculo de área, ele é utilizado também, é muito útil, quando você quiser calcular regiões sombreadas, onde essa região sombreada, ela não equivale à área total do círculo, tá? Então, reparem que aqui eu calculei utilizando a área do círculo, mas somente essa parte verde, assim como também nesse segundo círculo, o que a gente determinou aqui embaixo, que foi 16π, foi a área dessa parte pintada em alaranjado, desconsiderando, logicamente, as áreas destes dois círculos menores. Perfeito, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Muito obrigado e tchau!